Olá pessoal, tudo bem? Então nós chegamos no 22º capítulo deste livro, Entre a Terra e o Céu. E esse capítulo se chama Irmã Clara. Então nesse capítulo, dando continuidade àquelas informações, aulas que o Clarencio deu ao Hilário e ao André, então eles chegam na dependência da irmã Clara, que ela morava num tipo de um educandário. E o Clarencio informa a eles que a irmã Clara iria auxiliar, ele ia pedir socorro para ela, ele foi pedir socorro para a irmã Clara, para ela auxiliar no esclarecimento, na doutrinação de Odila. Odila, lembrando que é a obsessora de Zulmira. Odila foi a primeira esposa de Amaro. E ela desencarnou, Amaro casou-se novamente com Zulmira, e ela então não abandona o lar e entende que a Zulmira é intrusa, é a responsável pela morte do seu filho Júlio. Então ela, num verdadeiro processo obsessivo, e o Clarencio pretende convencer Odila que ela necessita sair do seu lar, que ela já desencarnou, que a Zulmira não é uma inimiga sua, mas é uma pessoa que está auxiliando no acompanhamento de seus filhos. Então, o Clarencio diz que vão conhecer a irmã Clara, que ela fará esse esclarecimento a Odila. E o André faz uma pergunta, uns questionamentos muito interessantes, que também nos vem à mente. Por que o Clarencio necessita de outra pessoa para intervir com Odila? Porque o Clarencio, ele conversou com Esteves, conversou com Armando, todos reencarnados. E ele foi ótimo no retrocesso da memória até os recuados dias do Paraguai. Por que não conseguiria também esclarecer a irmã enferma Odila? E o ministro, que ouviu seus pensamentos, lhe disse: iludes-te, nem sempre doutrinar será transformar. Vejam que lição, que humildade de Clarencio, que é ministro do nosso lar. Ele chegou a falar isso. Vejam como os espíritos de escola, eles recorrem uns aos outros para se auxiliar, reconhecendo a capacidade específica, especial, determinada de cada espírito. E ele fala: eu guardo alguma capacidade magnética suficientemente desenvolvida, capaz de operar sobre a mente dos nossos irmãos, dos nossos companheiros. Não disponho de sentimento sublimado, suscetível de garantir a renovação da alma. Vejam que lição. Então, eles adentram no local e encontram-se então com a irmã Clara. E eles então fazem toda a, o detalhe do local, né? A irmã Clara, então, ela morava num estabelecimento de ensino, mas mantinha em casa um verdadeiro educandário. Era um educandário, mas não tinha aqueles padrões que nós conhecemos. E a lição fantástica que a gente vai ver, que para mim foi muito interessante, é que ela está com em torno de 40 alunos ali naquele local, e ela fala: nós estamos conversando aqui, mas vocês podem sentar, aguardar um minutinho, nós estamos, é algo sem importância, sem muito, nós estamos conversando sobre a importância da voz. Vejam bem, podem partilhá-lo conosco. E a lição deste capítulo sobre a voz é fantástica. Isso aqui daria uma palestra e nos faz refletir muito. E ela fala
que a palavra, qualquer que seja ela, surge invariavelmente dotada de energias elétricas específicas, libertando raios de natureza dinâmica. A mente, como não ignoramos, é o incessante gerador de forças através dos fios positivos e negativos do sentimento e do pensamento, produzindo o verbo, que é sempre uma descarga eletromagnética regulada pela voz. É interessante que a gente faz um parênteses, quantos cursos que não têm nenhuma relação com o espiritismo estão sendo criados para que a gente tenha disciplina, para que tenhamos objetivos, para que nos portemos com voz, com determinada voz, com a forma, com o corpo fala, o corpo mostra os nossos sentimentos. Mas a obra do André Luiz é tão completa que eu diria que ela dá acesso a todos esses livros, a importância do hábito, a importância de direcionar o pensamento cura, de tão completa ela é. Então, a irmã Clara continua, que a voz, ela é um verdadeiro, então a mente, ela é o verdadeiro gerador de forças através dos fios positivos e negativos do sentimento e do pensamento, produzindo o verbo, que é sempre uma descarga eletromagnética. A voz nos tonaliza a exteriorização, reclamando apuro de vida interior, de vez que a palavra, depois do impulso mental, vive na base da criação. E por ela que os homens se aproximam e se ajustam para o serviço que lhes compete. E pela voz, o trabalho pode ser favorecido ou retardado no espaço de tempo. E então, vejam que interessante, e os próprios alunos perguntam, mas então nós não podemos nunca nos encolerizarmos? E ela fala, sim, a calma indiscutivelmente é importante e a cólera não aproveita ninguém, não passa de perigoso curto-circuito de nossas forças mentais, por defeito na instalação de nosso mundo emotivo. Olha a lição que ela nos dá, ela nos mostra quantas vezes perdemos a calma, a paciência, a nossa entonação de voz. E nós nem percebemos a forma como essa voz, como é falada, como nos expressamos. Então, essa lição da irmã Clara é fantástica. E ela diz mais: alguém com o material isolante da oração ou da paciência não poderia, de súbito desequilíbrio que essas energias podem proporcionar no ambiente, no local, porque os pensamentos desvairados em se interiorizando. Então você recebe aquela descarga eletromagnética de uma voz de alguém que está nervoso, que está encolerizado. Você recebe aquilo para você, interiorizando, e isso provoca temporária cegueira em nossa mente, arrojando-a de sensações de remoto pretérito, nas quais como que descemos quase sem perceber a infelizes experiências de animalidade inferior. Vejam que reflexão fantástica. A criatura enfurecida é um dínamo em descontrole, cujo contato pode gerar as mais estranhas perturbações. Naturalmente, é imprescindível fugir dos excessos. E vejam que importante, e é indispensável modular a expressão da frase. Vejam que interessante. Nossa vida pode ser comparada a grande curso educativo, em cujas classes inumeráveis damos e recebemos
ajudamos e somos ajudados. A serenidade em todas as circunstâncias será sempre a nossa melhor conselheira. Mas em alguns aspectos de nossa luta, a indignação é necessária para marcar a nossa repulsa contra os atos deliberados de rebelião ante as leis do Senhor. E então, nessa digressão sobre a palavra, ela fala muitas coisas, alguns alunos perguntam para ela, mas é interessante que eles perguntam se podemos interpretar então que a gaguez e a diplofonia seriam resultantes do mau uso da fala, da voz, da palavra, e eles falam sem dúvida. Falou a instrutor, os órgãos vocais experimentam igualmente lutas e provações quando reclamam reajuste. Por intermédio da voz, praticamos vários delitos de tirania mental e através dela nos cabe reparar os débitos contraídos. Vejam que interessante. Alguém na terra precisa ouvi-la a fim de modificar-se, disse o Clarencio para a irmã Clara, depois que terminou toda essa digressão sobre a importância da palavra. E ela, então, quando se inteirou do caso, da situação, de que era uma pessoa que estava adoecida por conta do marido, né? Ela ficou com uma compaixão nos olhos. Seus olhos enevoaram-se de lágrimas que não chegaram a cair. Disse o André que compreendeu que a nobre instrutora, aureolada de soberanos valores morais, trazia consigo profundas mágoas e manifestas. Certamente buscávamos reconforto para um coração infeliz, num coração que talvez estivesse padecendo ainda mais. Vejam que lição belíssima. E esse livro traz tantos personagens entrelaçados que o próprio André, no começo do livro, ele fica intrigado. Ele fala, eu quero voltar a falar com Mário Silva, com Amaro, quero saber como eles estão. Tal é a trama que se formou neste livro, nessa história com lições belíssimas. Essa lição de hoje fica para a gente refletir sobre a importância da fala, da palavra, como nos portamos, como nos falamos com os outros, quando estamos nervosos, quando acontece alguma coisa ruim, como é que a gente se dirige ao nosso companheiro, ao nosso amigo, ao nosso irmão, ao desconhecido. Então vamos pensar nisso. Pense na importância da palavra. Até a próxima.